Muito bem, meus irmãos, agora João, capítulo de número 13. Nós estamos hoje aí num dia de feriado, quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, pela tradição católica, né? E a Quinta-feira Santa, como eles comemoram, coincide com esse texto aqui que eu vou colocar aqui para vocês nesta oportunidade, tá bom? Capítulo de número 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu os saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus lhe disse: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. E disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Muito bem. Eu disse para vocês que esse texto aqui coincide com a data que nós estamos, quinta-feira, chamado pelos católicos de Quinta-feira Santa, e é essa ocasião aqui. E, como nós lemos no verso 1, capítulo 13, está agora antes da festa da Páscoa. A Páscoa, que pela tradição católica vai ser realizada no domingo, mas pela tradição judaica e pela Bíblia Sagrada, a Páscoa será realizada ou seria realizado no dia de amanhã. Porque Páscoa, ela não significa ressurreição, porque no primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Jesus. E Páscoa não é, pela Bíblia Sagrada, ressurreição. Páscoa é morte, é o sacrifício do cordeiro, tá bom? Então aqui o cordeiro, eles estão se preparando aqui, ó, estão na semana do ázimo e se preparando aí para sacrificar o cordeiro. E o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tá aqui, ó. E então reservadinho na tradição judaica,
esse cordeiro estava separado desde o 10º dia do primeiro mês. Ele seria então reservado, guardado, separado até o 14º dia, e ele seria sacrificado à tardezinha. Tá bom? À tardezinha ele seria então sacrificado. Portanto, a festa da Páscoa judaica, bíblica, ela tem o significado de morte do cordeiro, sacrifício do cordeiro. Jesus vai morrer pelos nossos pecados, para resgate, para perdão, para remissão dos nossos pecados. Jesus morre na festa da Páscoa, tá bom? É isso. E depois, no primeiro dia da semana, que é o dia da sua ressurreição, aí comemorava-se o dia das primícias, que era o primeiro fruto da terra que era apresentado diante de Deus, e aí o simbolismo está em Cristo Jesus, que ele é o primeiro que ressuscita dentre os mortos e sobe para o Pai. Ninguém foi ao Pai, ninguém foi ao céu, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então, o primeiro que vai subir ao céu é aquele que veio de lá, é Cristo Jesus. Depois, esse é o primeiro fruto da terra. Depois, no final da colheita, aí todos os demais, juntos, quando da volta de Jesus para a realização da colheita final, aí sim, então, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos na ocasião terão seus corpos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí todos, então, vão subir para se encontrar com Jesus nos céus. Muito bem. Feita essa explicação, capítulo 13 agora, Jesus está se preparando para esse momento. E nós temos aqui o conhecido a noite do lava-pés, tá? E Jesus ali na mesa da ceia, ele então toma essa posição e vai lavar os pés dos discípulos. Nós temos a tradição judaica também, que naquela ocasião, quem lavava os pés eram os servos, e lavavam os pés dos seus senhores. E aquele que tinha os pés lavados eram considerados, então, superiores àquele que estava lavando seus pés. E Jesus aqui, ele inverte essa situação. Ele próprio chega, cinge-se de uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, tanto que Pedro não aceita. Ele, na sua posição, ele não está errado, irmãos. Pedro aqui aparentemente, aqui diante dos homens, está certo. Porque como que ele agora, ele é servo, ele reconhece que ele é servo. E que Jesus Cristo é o Senhor. E que quem deveria fazer aquilo era ele. Tá bom? Ninguém da mesa questionou, ninguém da mesa falou alguma coisa, aceitou o lava-pés ali, ter os pés lavados por Jesus, mas Pedro achou que aquilo era uma humilhação para o Senhor Jesus e que ele deveria, ele não assume essa posição também, mas não aceita que Jesus o fizesse. Mas Jesus vai explicar, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E aí ele entendeu, falou, não, peraí, já que o assunto aqui é ter parte com o Senhor, isso aqui está relacionado a ter parte com o Senhor, então eu quero que seja lavado o corpo inteiro. E Jesus disse, não, vocês todos já estão limpos, salvo aqui um. Então vocês todos estão limpos. E aquele que está limpo não requer nada mais do que seja lavado somente os pés. E aí então Pedro vai permitir. Porque Jesus disse, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem. Mas depois vocês entenderão. Vocês vão saber o que é que eu estou fazendo agora. É o verso de número 7. O que eu faço, tu não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ah? Então, depois que lava os pés de todos eles, Jesus agora volta para a mesa e vai dizer para eles... Tá certo? Vós me chamais, verso 13, me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés
uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. No reino de Deus, a situação ela é invertida. Ela não é como os homens fazem. Aquilo que diante dos olhos dos homens é exaltado, é para honra, para Deus é abominação. O nosso Deus está invertendo essa situação. Então, se Jesus, como mestre e Senhor, ele lavou os pés, e percebam isso, o fato dele lavar os pés dos seus discípulos, arrancou-lhe a posição, tirou a posição de mestre dele. Aqueles homens que estavam à mesa, deixou de reconhecê-lo como mestre e Senhor, e eles se posicionaram como Senhor, tendo um servo lavando seus pés? De forma nenhuma. A atitude, o comportamento de Jesus, de forma alguma, tirou dele aquilo que é a sua essência, que é ser mestre e ser Senhor. Precisamos aprender isso com ele. Ele é o nosso mestre por excelência e ele deixou o exemplo. Aqui está um ensinamento mediante o exemplo. Às vezes queremos que as pessoas aprendam, mas nós não queremos fazer para que as pessoas aprendam. Eu fazer isto? Afinal de contas, eu sou pastor. Como que eu vou fazer tal coisa? Pois é, a posição atrapalha de ser uma pessoa humilde, de ser um servo. No reino de Deus, aquele que quiser ser o maior tem que se tornar o menor. Aquele que quiser ter uma posição no reino de Deus tem que aprender a servir. Nós fomos chamados por Deus para servir uns aos outros e este é o mandamento dele, é servir aos irmãos. Agora voltemos para a história de José. Olha a posição humana que José se encontrava. Governador. Que coisa extraordinária, né? Ser governador do Egito. Ele só era menor do que Faraó quando Faraó estava no trono. Estava com a coroa lá no trono, sentado no trono, José era menor. Fora do trono, o maior no Egito era José, colocado por Deus. E um cargo que muitos pregadores utilizam, não é verdade? Um cargo que não existia. E o Senhor Deus criou para exaltar e colocar aquele homem na posição que ele queria. Mas José, ele reconheceu, diante dos olhos dos homens, a posição é de governador. Mas no mundo espiritual, eu sou um servo de Deus. Eu sou um serviçal, eu estou a serviço de um propósito de Deus. E qual que foi o propósito de Deus? Dele ter sido levado adiante dos seus irmãos para a conservação da vida. Meu amado irmão e irmã, Deus tem um propósito conosco, então vamos glorificá-lo, porque ele conta conosco para fazer a sua obra. Agora, diante da posição que ele tem nos colocado, como nós temos nos posicionado diante dos homens? Será que eu tenho deixado o orgulho entrar no meu coração, porque eu sou um professor, porque eu sou um pregador, porque eu sou um pastor? E se Deus prospera a igreja, e aumenta a igreja, e aumenta o número dos irmãos, como que está esse coração aqui diante dos homens? Meus queridos irmãos, nós continuamos sendo servos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E se ele deu o exemplo, e o exemplo aqui que Jesus está mostrando, o simples lavar dos pés, tinha muito mais profundidade. Que ele disse para Pedro: vocês não sabem o que eu estou fazendo agora. Ali naquele momento era um simples lavar dos pés, que Pedro já ficou aterrorizado com aquilo. Mas Jesus faria muito mais do que isso. Jesus estava caminhando para uma morte que era a pior das mortes diante daquela sociedade. Jesus seria pendurado no madeiro, e esta morte no madeiro era reservada para os piores malfeitores daquela sociedade. E Jesus, ele passaria por toda aquela angústia de ser levado até a cruz, morte de cruz, que vergonha! E ali naquela cruz,
Quando aqueles homens estavam lançando sorte sobre as suas vestimentas, estavam zombando dele, dizendo para ele, gritando, aquele que estava crucificado ao seu lado, se tu és mesmo filho de Deus, desça deste lugar aí, salva-te a ti, salva a nós também. Estava sendo humilhado naquele momento, e na sua humilhação de tudo aquilo, e no seu último suspiro, ele vai dizer para Deus, Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha a posição do mestre, olha a posição desse Senhor, e tudo isso que ele fez, de todo esse posicionamento que tomou, em nenhum momento ele deixou de ser o Criador dos céus e da terra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em nenhum momento ele deixou de ser. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele estando lá, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou forma em forma de homem. E na forma de homem, forma de servo, ele foi até a morte, e morte de cruz. Mas, ao terceiro dia, que aí vai ser no primeiro dia da semana, o Pai, pelo seu poder, pelo seu Espírito, vai ressuscitá-lo, vai tirá-lo dentre os mortos e vai lhe dar um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos hão de se dobrar e toda a boca haverá de confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que nós venhamos seguir as pisadas do nosso mestre. Uma palavra que está lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, e o versículo de número 10, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra, relacionado também às viúvas, essas devem ser consideradas, lavar os pés. E nós temos aqui, olha só, a carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Como que nós estamos cheios de pessoas hoje, soberbas, orgulhosas, que estão querendo saber só de posicionamento, querem a posição de ministro, querem a posição de apóstolo, querem a posição de pastor presidente, querem posição disso e daquilo, mas servir jamais. Não estão andando de acordo com o exemplo do mestre que dizem estar servindo. Não estão servindo. Não estão servindo. Serve o seu próprio reino, serve o seu próprio ventre, serve o seu próprio eu, menos o reino de Deus. O reino de Deus é serviço, é trabalho, é servir uns aos outros, é saber perdoar. Aqui Jesus está dizendo, perdoem uns aos outros. Dizem ser servos de Deus, então aprendam a amar os irmãos assim como Ele nos amou. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E amar uns aos outros implica em perdoar as falhas, os pecados, os erros. Tudo isso que praticam, se estamos entre ciumentos, invejosos, mentirosos, não se deixe influenciar por essas coisas. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E vamos seguir as suas pisadas. E onde vai nos levar essas pisadas? Pois pode ser que nos leve para a cruz. Pode ser que nos leve para o altar do holocausto. Vai levar-nos para isso. Mas nós temos uma promessa dele mais excelente. Que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos seguir essas pisadas, meus irmãos. Vamos aprender com o nosso mestre a amar uns aos outros e a perdoar uns aos outros, a lavar os pés uns aos outros. Deixa a soberba, deixa o orgulho, deixa o ciúme. Deixa esses questionamentos humanos, perversos, diabólicos, que não vão nos levar a nenhum lugar. Vamos viver conforme Jesus viveu. Que haja em nós o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí sim, nós vamos poder um dia ser chamado por Ele, para estar com Ele para todo sempre. Do contrário, nós vamos seguir outro Senhor, que não é o Senhor Jesus Cristo. Fique atento para isto. Viu, irmãos? Vamos nos revestir da graça e vamos nos revestir do poder de Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.